Olá, alunos! Estamos de volta aqui com mais uma aula sobre o LibreOffice Writer e agora vamos falar um pouco sobre o nosso menu tabela. Acompanha comigo. Quando nós falamos sobre o menu tabela, na última aula falamos sobre inserir, a opção tabela e inserir. Mas depois que a gente insere uma tabela, que é o que eu vou fazer agora, vamos colocar ali uma quantidade de colunas e linhas, 4 colunas e 4 linhas, nós também podemos posteriormente desejar deletar, isto é, excluir células, colunas ou linhas. Bem, então vamos fazer isso. Vou selecionar aqui uma determinada coluna da minha tabela, vamos clicar na opção tabela, excluir agora tabela, linhas ou colunas. Observa, quando nós falamos na aula passada sobre o inserir, nós falamos sobre os itens que tem dentro da opção inserir do menu tabela. Já dentro da opção excluir do menu tabela, nós temos a possibilidade de excluir a própria tabela como um todo, ou ainda excluir linhas ou excluir colunas. Eu vou escolher agora excluir colunas e percebe que ele excluiu aquela coluna selecionada. Vamos até diminuir um pouquinho aqui a quantidade de linhas também. Agora eu vou selecionar esta linha da minha tabela, vamos clicar no menu tabela, excluir e agora excluir linhas. Portanto, existe uma diferença aí, principalmente pensando na prova, porque se eu escolher a opção tabela, inserir, nós temos a opção inserir tabela, linhas e colunas. E quando eu falo no excluir, nós temos excluir tabela, linhas e colunas. Só que a opção de cima é para inserção e a opção de baixo, obviamente, para exclusão. E outra coisa que nós também temos aqui dentro do menu tabela é a opção selecionar, que aí essa permite ao usuário selecionar a tabela como um todo, e aí percebe que toda a tabela ficou selecionada. Posso clicar no menu tabela, opção selecionar e ainda escolher linhas, e aí ele selecionou a linha onde se encontrava o cursor, e ainda posso também clicar no menu tabela, selecionar, e agora eu escolho selecionar colunas, e ele seleciona a coluna onde estava o cursor. E uma outra opção que nós temos ali dentro do menu tabela selecionar é a opção selecionar células, que aí vai selecionar a célula onde se encontra o cursor. Então, no caso da opção selecionar, nós temos 4 opções. Eu posso selecionar tabela, linhas, colunas ou as células dessa tabela. Tem que cuidar então um pouco a diferença entre o inserir, o excluir e o selecionar. No caso do selecionar é que nós temos 4 opções: selecionar tabelas, selecionar linhas, selecionar colunas e também selecionar células. Isso tudo aqui dentro do menu tabela do nosso LibreOffice Writer. Na próxima aula nós continuamos ainda o estudo do menu tabela do LibreOffice Writer, ok, pessoal? Era isso então, até a próxima aula, bons estudos!